Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de luz. Inicialmente, eu vou ler um texto, que é também uma pergunta. A abreviação do sofrimento. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E temos a resposta. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo? Ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida, à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões de agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860, Allan Kardec. Convido a todos a fechar os olhos que quiserem e vamos elevar o pensamento em nosso Pai Maior, em Jesus Cristo, em nossos amigos espirituais que sempre estão nos protegendo, nos guardando, nos velando. E vamos agradecer pela semana que passou, pelos dias que chegaram até aqui, pelos problemas que obtivemos ou não, pelas alegrias, tristezas, pela perda dos amigos, pela perda dos conhecidos, companheiros. Nós vamos agradecer por estarmos aqui, por estarmos bem e por estarmos tentando compreender um pouco mais esse nosso conhecimento. Que todos, de alguma maneira ou outra hoje, possam perseverar com o conhecimento, possam, de alguma forma, ajudar as outras pessoas, sendo através de um abraço, através de um afago, de uma conversa, ou até mesmo ajudando, fazendo alguma caridade ou algo nesse sentido. Que a espiritualidade maior nos proteja sempre, a todos os momentos. Que assim seja. Pois bem, o tema de hoje é Desencarne e Desenlace. Mais um livro, psicografado por Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, ele foi atribuído ao André Luiz, né? E foi publicado pela Federação Espírita
em 1943. Faz parte daquela coletânea dos 13 livros de Chico Xavier. E esse livro, no todo, ele mostra como são imensas dimensões vibratórias do universo e como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. Então, no assunto a seguir, nós vamos ver que o que diz aqui tem fundamentação. E mais uma vez, neste livro, André Luiz e seus amigos, seus colegas espirituais, benfeitores que ajudam as pessoas, eles retornam à crosta terrestre. Para que, nesse livro, eles vão ajudar algumas pessoas a desencarnar. Então, eles têm que fazer todo um trabalho, quando vêm para cá. E nós sabemos já vimos em algumas outras situações, que a crosta terrestre está impregnada de espíritos rebeldes e sofredores. E esses espíritos, eles tentam intimidar André Luiz e seus companheiros para que eles não fiquem ali. Então, eles fazem xingamentos, tentam intimidar de alguma forma, porque eles dizem que aquela parte, aquele terreno é deles. E eles não querem a espiritualidade maior junto com eles, porque eles são espíritos inferiores. E para que André Luiz e os demais consigam fazer o seu trabalho, eles têm que se protegerem. Então, eles conseguem, através de uma rede luminosa de defesa, a criar uma barreira contra esses espíritos inferiores. Em todos os lugares que eles vão trabalhar, sempre tem algum espírito sofredor, inferior, que sempre vão tentar provocar, fazer alguma coisa. Então, a espiritualidade maior sempre tem as suas forças para repelirem alguns ataques dessa forma. Bom, aqui temos desencarne e desenlace. O que temos fala sobre isso. Desencarnação é um termo utilizado pela doutrina espírita para designar o processo em que o espírito é desligado do corpo físico e retoma ao plano espiritual. Este desligamento se dá quando ocorre a morte do corpo material. Dependendo da situação individual, o rompimento definitivo não se dá de imediato. Ou seja, o desenlace do espírito não se dá no mesmo tempo da morte física. Para ajudar na adaptação da nova condição, os espíritos encarnados do desenlace precisam de um certo tempo para que ocorra da melhor forma possível. O espírito em libertação pode ouvir ou receber as impressões das vibrações mentais, a eles enviadas. Essas vibrações podem acalmar, consolar ou dificultar a situação nova em que se encontra, dependendo do teor das vibrações. Mais adiante nós vamos ver sobre isso. E tem um asterisco ali, que eu coloquei só para comentar com vocês, que neste livro, a preparação para o desencarne dessas pessoas, André Luiz e seus demais colaboradores, eles preparam, então eles vão individualmente, um a um, em cada pessoa que vai desencarnar, para já preparar para digamos assim, o ato final. E ali o mentor de André Luiz coloca assim, que depois que eles fazem uma certa preparação, e depois o espírito volta ao corpo físico, o corpo físico, a pessoa costuma sentir tonturas ou outros sintomas. Ali coloca ali sintomas porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Então, eles dão alguns passes, eles ajudam, tentam mostrar para essas pessoas que elas vão desencarnar, mas no momento que os passos ocorrem e a pessoa volta do seu
digamos assim, ao seu corpo, ela vai voltar a sentir as dores físicas novamente. Então, sempre falamos que o que nós temos que passar nesta vida é o que está programado para nós. Então, nessa situação, as dores retornam. Não é o momento ainda das dores pararem. Aqui estamos vendo que nesse desenho, nós temos aqui à esquerda aqui os familiares, né, da pessoa que está enferma, o enfermo propriamente na cama, no outro lado, lá direito, os amigos espirituais e também, possivelmente, uma familiar ou uma amiga da pessoa que desencarnou. E se vocês veem bem, tem um fiozinho lá, né, um fio, um cordão, que chamam que é o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito da pessoa. Que também tem outras duas ilustrações. Nessa aqui à esquerda, pode ocorrer também as pessoas quando têm sonhos. Aqui, a primeira parte é o corpo físico, junto à cama, e o espírito subindo. Vocês veem também que tem um cordão ali, né? E no outro lado direito, também. É uma outra forma de expressar que o espírito está saindo do corpo. Bom, vamos a alguns exemplos. Aqui tem bastante conteúdo, porque esse livro ele parece um filme, uma série, porque nos capítulos vão adentrando e quem já leu ou quem vai ler vai ver que ele é bem chamativo. Um capítulo chama o outro. E tem muita informação. Então, assim, em pouco tempo, não daria, no mínimo umas 4 horas para poder conseguir ver, digamos assim, ao pé da letra, todas essas informações. Mas vamos lá. Dimas, que coloca assim, é um assíduo colaborador dos serviços da assistência há muitos anos. Ele já havia desencarnado e reencarnado, veio de uma colônia espiritual, há mais ou menos 50 anos. Ele desenvolveu as faculdades mediúnicas. Não chegou a aproveitar todo o tempo dele. O tempo pré-fixado, como coloca ali. O que quer dizer? Ele desencarnou antes do tempo previsto. Mas e por que ocorreu isso? Ele trabalhava, o serviço dele era rude. Ele conquistou a sua subsistência com enorme despesa de energia. Tinha problemas no fígado. Não se preparava diariamente para receber as pessoas. Como ele era espírita, ele conversava com as pessoas, ele não se preparava. Então, tem aquela situação das energias negativas das pessoas que vão conversar, né? Então, uma pessoa, sempre quando atender alguém, conversar com alguém, ela deve se preparar antes e depois também. Ele sabia que o fim dele estava próximo, mas ele não conseguia se esquivar de súbito das algemas domésticas. E também a esposa dele emitia vastos emaranhados de fios cinzentos. Como eu li lá na frente, quer dizer, lá atrás, referente à questão das pessoas. Estar preparado, não estar preparado. E a esposa dele, não querendo que ele desencarnasse, emanava energias negativas. E o corpo, então, não consegue descansar. Então, o que a espiritualidade faz? Ela, através dos demais colaboradores, eles conseguem mentalmente conversar com Dimas, dar uma sobrevida a ele, que ele consiga conversar com a esposa e pede para a esposa para ir dormir num outro quarto.
Então, ela vai, aí facilita. Então, juntamente com ela, 2 colaboradores espirituais já ficam juntamente para poderem emanar boas energias para ela, que ela não continuasse emanando essas energias negativas. E nesse livro, ele nos diz que, o orientador de André Luiz, que há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Ali consta que são o centro vegetativo, ligado ao ventre, com sede nas manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. E por que Dimas ele tinha esse problema de saúde, desde o do trabalho e tudo mais? Porque em vida passada ele presenciou um assassinato e ficou quieto, não contou para ninguém. Então, nessa vida passada, ele ficou com débito perante a espiritualidade, o que veio a ser cobrado nessa vida que ele estava nos deixando. E depois, em 24 horas, um fio luminoso, com o cordão de prata, que nós falamos ali antes, o Dimas foi cortado. E ele é levado juntamente com os espíritos e esses colaboradores para a colônia espiritual. Próximo exemplo temos o Fábio. Olha só, ele não era médium, mas era um homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade. Apresentava a tuberculose adiantada. E vejam bem, e ele, acamado no seu leito, ele conversava com seus filhos à distância. E mesmo assim, mesmo acamado com sua tuberculose, ele conseguia iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas para o futuro, juntamente com os filhos. Ele desencarnou no tempo previsto dele. Aproveitou todos os recursos que lhe conferiam, apesar do corpo franzino e doente desde a infância. E na história dele consta que, quando ele era menino, ele quase desencarnou por estar muito doente. Mas ele conseguiu viver a vida, mas dessa forma. E por que ele tinha o corpo franzino e sempre doente desde a infância? Porque em vida passadas, ele juntamente com seu pai, ele cometeu graves erros com descendentes africanos escravos. Então ele estava, nesta vida que estava deixando também, pagando um débito de uma vida anterior. O Fábio pediu para sua esposa, quando ele tinha tuberculose, ficava afastado dos familiares, um lenço novo, que ele queria beijar os filhos dele. E a esposa dele pegou e alcançou um lenço novo para ele. E no momento que ele beija os filhos, o mentor de André Luiz, juntamente com os demais, orientador deles ali, colocou assim: olha o magnetismo santificante. Vamos imaginar que nós estamos no inverno, estamos conversando com outras pessoas e como nós respiramos, nossos pulmões, o corpo é quente, às vezes nós enxergamos aquela, digamos assim, fumacinha, aquele, né, saindo. E aí esse orientador coloca assim: outros verão micróbios, nós vemos amor. Pois bem, imagino, ele estava com tuberculose. E com certeza a espiritualidade maior não deixou que os filhos se acometessem da tuberculose dele. Após 1 hora de desencarnação, o apêndice luminoso foi cortado. E Fábio desencarna. Temos a Albina. A Albina, filiada a organizações superiores da colônia espiritual. E quando sentiu a presença de André Luiz
e seus companheiros, ela pediu para uma senhora que cuidava dela a Bíblia para ler. Ela tinha uma profunda perturbação orgânica. Aí diz coração, artérias, fígados, rins e aparelho gastrointestinal. Só que havia razões para que ela fosse amparada e permanecesse ainda com a família. Na crosta, né? Por mais algum tempo. E isso, mas depois, André Luiz e demais trabalhadores espirituais foram autorizados. Eles estavam dando passes para ela, preparando para o desencarne. E eles foram autorizados, através de um espírito superior, para que eles efetuassem o passe, para que efetuasse, que melhorasse os órgãos vitais na Albina. Aí André Luiz ficou pensativo, mas quem teria tal poder de prece para conseguir essa façanha? Né? Praticamente uma ligação com Deus. Então, foi colocado. A Albina tinha um menino, que era um neto dela, mas ele era órfão, neto de criação. E esse menino, foi ele quem fez a prece, pedindo que a Albina ficasse por mais tempo. Mas por quê? Por que esse menino fez esse pedido? Uma filha da Albina estava grávida. E se a Albina desencarnasse naqueles momentos, possivelmente a filha ia ter um aborto espontâneo. Então, esse menino fez a prece e foi concedido que a Albina ficasse mais um tempo. Mas tem um outro porém também. Essa menina que iria nascer já tinha um passado com o menino, uma vida anterior. E eles foram colocados novamente para talvez terminarem ou prosseguirem o que não tinham terminado em a vida anterior. O outro exemplo de desencarne, temos o Cavalcante. Olha só, virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso no serviço do bem próximo. Só que ele estava juntamente com outras pessoas, porque ele foi abandonado pelos parentes. Por que ele foi abandonado? Em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. Mas ele ainda era amparado pela divina misericórdia. Apresentava problemas no duodeno e inflamação do apêndice. E ele, olha só, ele não percebia a presença dos trabalhadores. Os trabalhadores espirituais ajudavam ele, mas ele não conseguia perceber. Ele tinha elevadas qualidades morais, mas não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Vejam bem, ter conhecimento é bom, mas temos que pôr em prática o conhecimento. Sem pôr em prática, sempre vamos ficar em débito. Ele não se preparou para libertar-se da carne. Foi um desprendimento difícil. Mesmo abandonado, tem o pensamento afetuoso excessivo com aqueles que ama e permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir colado junto à carne, pois tinha gigantesco poder na mente que estabelecia total domínio nos órgãos e centros vitais. Vejam bem. Nós vimos anteriormente que um familiar não queria que o acamado desencarnasse. Aqui é ele. Ele não queria deixar o corpo. E o poder da mente dele é tão grande que André Luiz e os demais tinham muita dificuldade para fazer essa retirada, para fazer esse desencarne. E ali eles colocam.
Cavalcanti não desencarnou em condições favoráveis e animadoras. Foi conduzido ao asilo espiritual, demonstrando necessitar maiores cuidados. Então ele estava tão agarrado ao corpo físico que ele teve que ser levado a um local para poder ser trabalhado e conseguir se desprender. E isso pode ocorrer tanto de um momento para outro, ou como milhares de anos. O outro exemplo temos Adelaide. Adelaide sempre foi discípula do mestre dos mestres. Olha só que, nesse livro, a forma que eles colocam, como ela foi. Discípula do mestre dos mestres. Tão espiritualizada que era. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim em uma fundação com Bezerra de Menezes. Ela tinha consciência, queridos, encarnar. Só que ela era ligada à obra, aos amigos e auxiliares no local que ela trabalhava. Aí coloca que ela acumulava funções diversas no serviço. Adelaide é a viga mestre desse pouso de amor. Em quantos locais de trabalho nós vemos hoje que sempre tem o que faz tudo, e que as pessoas às vezes esperam por essa aí que faz tudo, para poder resolver algumas situações ou problemas. Né? Só vamos pensar e vamos ver. Pois bem. E no momento que eles foram fazer alguns passes para Adelaide, eles verificaram que no leito dela tinha uma nuvem nebulosa. E por que essa nuvem nebulosa? Adelaide, que era tão discípula do mestre dos mestres, porque os colegas, os amigos delas não queriam que elas encarnassem. Porque quem iria tomar a frente ao trabalho que ela sempre fez? Como ela diz ali, ela era a viga mestra. Então eles... O que foi a André Luiz e os demais colaboradores? Eles aproveitaram um momento, por volta da meia-noite, em que todos estavam dormindo, e, através do sono, eles conseguiram reunir esses amigos e trabalhadores que trabalhavam com a Adelaide em um outro local, para que ela conseguisse, através da espiritualidade, conversar com eles e dizer para eles que eles não se preocuparem, que alguém iria assumir os trabalhos dela e que iam continuar o trabalho. Momento do desenlace da Adelaide. Adelaide pediu aos trabalhadores que fosse concedida, olha só, o obséquio de tentar ela própria a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal e espontâneo. E o que seria então? Aqui que eu falei antes, das regiões do corpo. Ventre, tórax e mente. Ela conseguiu fazer isso. E no momento que ela conseguiu, então, aqui diz assim que o apêndice, minutos após que ela conseguiu, o apêndice prateado foi desatado por um dos trabalhadores. Então imagine o nível de elevação dela, para ela conseguir fazer isso aí. Bom, hoje em dia, nós muitas vezes temos problemas familiares, com amigos, trabalhos, mas nós temos que nos preparar tanto mentalmente como espiritualmente. Como eu disse antes, não é só aprender, não é só ter o conhecimento, é muito mais que isso. É pôr em prática, é perseverar. Tudo que nós deixamos de fazer aqui na Terra, um dia nós seremos cobrados. E a cobrança é bem maior. Sabemos que nós ficamos preocupados com familiares, com os amigos. E aqui tem vários exemplos aí
Claro que tem situações do desencarne que são imediatas que nós não conseguimos, não tem como resolver ou fazer alguma coisa. Mas tem momentos ou outras situações que a gente consegue. Preparar a família, preparar as coisas materiais, né? E principalmente se preparar, que é o fundamental. Nós estamos preparados para o desencarne? Nós podemos falar hoje aqui, sim, é uma situação diferente, complicada. Nós, claro, nunca vamos estar preparados para isso, mesmo para o desencarne de algum familiar. Preparados, digamos assim, na totalidade. Mas nessas situações, nós podemos nos preparar. No momento que nós sabemos que está chegando nossa hora, elevar o pensamento, pedir perdão. Não é pedir perdão para as pessoas, não. É a pessoa se perdoar. Pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Pois bem, para finalizar aqui, eu tenho 2 passagens de André Luiz, do livro, que eu achei bem pertinente para deixar para vocês como o final do nosso encontro. Então, André Luiz diz assim: fui compreendendo pouco a pouco a importância do desapego às emoções inferiores. Para os homens e mulheres encarnados na crosta, matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos, como uma chama da vela e o material incandescente. Integrados a um ao outro, produzem a luz necessária aos objetivos da vida. E o outro texto que ele coloca diz assim: tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador, na encarnação como na desencarnação, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente como no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna, sem aprender o equilíbrio com que se deve elevar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os degraus da inteligência, nos variados planos de vida. Muitas vezes nós ficamos pensativos ou preocupados por situações que ocorrem. Mas todos estão onde devemos estar. Se é aqui, que estamos todos aqui, são os familiares que estão conosco, todos foram colocados porque nós precisamos passar essa vida um com o outro. Se a pessoa está num presídio, se a pessoa está na rua, se ela passa dificuldades. Os planos de Deus são assim. E é com isso que nós vamos evoluir. Essa é a nossa evolução nesta terra que ainda é de provas e expiações. Então, convido a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento em nosso Pai Maior, em Jesus Cristo, em nossos amigos superiores, que sempre estão nos velando, nos ajudando. E vamos agradecer por esse momento. Um momento de aprendizagem, um momento de fé, um momento de colocar nossas ideias, os nossos pensamentos para algo bom, para algo positivo, e que todos, ao sairmos daqui, ao reencontrarmos nossos familiares, nossos amigos, tenhamos fé, coragem, perseverança para enfrentar tudo o que temos que enfrentar. Vamos levar o pensamento para que todos os nossos familiares estejam bem de saúde, as pessoas que estão nos hospitais, nos manicômios, para que a espiritualidade maior conceda a todos, através das nossas energias positivas,
para que eles melhorem para um futuro perseverante. Que assim seja.